Olá, bom, meu nome é Bruno, sou professor do Departamento de Fisiologia e Biofísica e agora a gente vai começar a aula de Sistema Nervoso. Lembrando que todos os direitos de imagem estão reservados ao UFMG e estão proibidos de qualquer outra forma de utilização a não ser pelo ensino remoto. Gente, para começar, antes de falar de sistema nervoso, eu sei que vai ser bizarro. Eu vou começar falando de algas unicelulares. Mas olha que interessante esse experimento. A gente tem aqui o seguinte, o experimento do Boras era que ele colocou num becker um monte de algas unicelulares. Tá? E essas algas unicelulares estão lá, 100% só algas unicelulares, nadando ali tranquilamente. E ele acaba colocando um protozoário que ele é predador de algas unicelulares. Ou seja, vocês estão vendo aqueles verdinhos aqui dentro dele? Esses verdinhos são algas unicelulares que ele vai se alimentando. Quando ele coloca esse predador, acontece que o protozoário começa a se alimentar dessas algas. Essas algas elas vão criando um estresse, elas vão se selecionando, tem uma seleção natural. E as algas que se colam umas nas outras, se estressando e colando, elas acabam formando colônias de algas. E essas colônias de algas elas são muito grandes para um protozoário conseguir se alimentar. Então, o experimento do Borage 98 é um bom experimento para mostrar como seleção natural ou um mecanismo que pode ser similar ao que aconteceu no passado, no início da evolução, como é que colônias de algas ou colônias de células foram interessantes, foram uma vantagem evolutiva para contra, né, predadores unicelulares. Né? Então esse aqui é um bom exemplo. E obviamente a gente vê ao longo da evolução as esponjas não são organismos multicelulares, são organismos unicelulares, mas são colônias, as esponjas são colônias de organismos unicelulares. Então são várias células que elas acabam se especializando, formam células com flagelos que se alimentam e fazem o fluxo de água passar. Tem células imunológicas, que são de proteção, células epiteliais, umas que formam esses tubos, mas todas elas são células individuais, elas não formam uma colônia. Tanto é que se eu macerar uma esponja, essa esponja ela forma células que podem iniciar um novo organismo do zero, entendeu? Bom, o que é interessante nesse caso? Isso aqui foi uma grande vantagem evolutiva. Né? Se você tem uma colônia como essa, é praticamente impossível um organismo unicelular conseguir predar essa colônia, correto? Mas tem uma desvantagem. Por exemplo, se eu tenho aqui, se aqui na ponta dessa parte da esponja, uma estrela do mar começa a se alimentar dessa esponja, o que acontece com essa esponja? Essas células começam a ficar estressadas, mas essa que está nessa ponta aqui não tem a menor ideia do que está acontecendo. Então é como se fosse uma colônia, uma cidade, uma Belo Horizonte, sem estrada, sem rua, sem telefone, sem nada de comunicação entre um lado e outro, ok? Então, o desafio da natureza foi isso ao longo da evolução. Né? Você cria uma colônia de organismos, mas como é que essas células acabam se comunicando? E apareceu essa vantagem evolutiva. Né? Uma vantagem evolutiva que aconteceu, óbvio, né? Os organismos que tinham uma forma de comunicação entre as células facilitou muito. Através de humores, né? Ou através de correntes sanguíneas, mas teve um aparecimento de uma comunicação mais rápida, que foi o sistema nervoso. Então, quando a gente olha esse equinidário, Nematostela, a gente vê que ele tem, por exemplo, uma leve contração muscular, de leve, não é lenta, mas tem uma contração muscular. Então ele já consegue se movimentar. E em conjunto, todas as células em conjunto. Então quando a gente faz um corte nesses organismos, a gente consegue já observar pequenas células protoneurônios. São células, já são os primeiros neurônios da evolução, já aparecem esses primeiros neurônios. A gente não vê conexões, circuitos neurais e tal, mas já vê uma boa maquinaria de receptores, de transmissores que acontecem aqui de uma forma mais lenta, mas já acontece para levar uma contração de umas células que a gente chama de células excitáveis. Tá? E depois, com o longo da evolução, aparecem esses grumos dessas células, essas células excitáveis que a gente viu lá nos canidários começam a se formar, esses grumos se juntarem mais e formar conexões umas com as outras, então fazendo essa conexão muito mais rápido. Reparem que no caso dessa lesma, a plísia, temos aqui grumos de neurônios, esses conjuntinhos de neurônios, como se fossem pequenos bairros de uma grande cidade. Tá? E esses grumos de neurônios eles conectam entre si, como se fossem linhas de telefone. Então, essas células de cá mandam informações para essas células de cá, que são esses gânglios de cá, esses gânglios de cá, esses gânglios de cá. Então, esses gânglios ficam aqui na frente, pegando as informações dessa parte da frente, da cabeça da plísia. Esses gânglios de cá, pegando informação de toda essa parte de cada,
do corpo, da parte posterior, posterior não, da parte de cima, né, dessa parte da plísia, do corpo da plísia. Aqui da parte do pé da plísia e aqui da cauda da plísia. Tá? Então, essas comunicações criam uma grande vantagem, porque agora, se eu faço um estímulo nessa parte de cá desse organismo, o organismo como um todo vai receber essa informação. E aí, essa parte de trás, ou essa parte de cima, ela consegue responder a um estímulo de cá. Ou seja, esses gânglios de cá, esses bairros de neurônios, eles acabam mandando informação para esses gânglios de cá, que criam uma resposta muscular para soltar tinta, para esses gânglios de cá para ele fugir, para esses gânglios de cá também para ajudar na fuga. Tá? E olha que interessante, agora o organismo, aquela vantagem evolutiva que era organismos multicelulares, ganhou mais uma vantagem evolutiva que é a comunicação entre as células. Uma coisa que todo mundo da biologia sempre reclama quando a gente pensa em evolução. Todos são vantagens, sejam unicelulares ou multicelulares. Por quê? Porque todos ainda existem hoje. Isso significa que o fato de ser unicelular ou o fato de ser unicelular sem ter um sistema nervoso central ainda é uma vantagem evolutiva, porque no contexto onde eles vivem, esses organismos continuam vivendo, entendeu? Bom, mas aí quais são as funções desse sistema que apareceu ao longo da evolução? Sistema nervoso. As funções se baseiam na atividade coordenada, olha que interessante, coordenada de dezenas de bilhões de neurônios, mediando desde funções primitivas, como reações reflexas, estímulos simples do ambiente, até a complexa percepção do meio externo, mecanismo de atenção e controle de movimentos delicados e precisos. Isso aqui é uma definição que está no livro do Rafael Linden, que é um neurocientista brasileiro aqui do Rio de Janeiro. E mais ou menos, se a gente for pensar, então, o sistema nervoso ele funciona de qual forma? Imagina só, eu tenho um indivíduo aqui, ele está conversando com um grupo de amigos, ele recebe informação auditiva, que ativa a região do cortical auditivo dela aqui, do lado de cá. Ele recebe informação visual, que chega para o córtex occipital, aqui atrás, do lobo occipital. Ele, se estiver no Brasil, né, as pessoas acabam se encostando bastante, então pega a informação tátil, que vai chegar nessa parte do córtex somatosensorial. Então, tudo isso aqui está pegando essas informações ambientais, esse órgão, cérebro, está pegando essas informações ambientais e vão integrar. Como é que ele vai integrar essas informações? Ele integra através desses neurônios. Então, quando a gente pega um corte do córtex, a gente vê essas camadas de neurônios. E essas camadas de neurônios, vocês podem observar que elas estão todas conectadas através dessas células. Então, essas células são todas cheias de projeções, que são neurônios piramidais, cheio de projeções, conectando umas às outras, facilitando a integração de informação, tanto da informação visual, informação auditiva, quanto a informação sensorial, somatosensorial. E essa comunicação, ela, lógico, tem uma especialidade, né? Uma especialização dessas células, que são os neurônios. Como é? Através de uma comunicação chamada de sinapse. Então, a sinapse é a estrutura morfológica onde acontece a comunicação de um neurônio com o outro. Bom, como é que a gente divide o sistema nervoso? A gente pode dividir morfologicamente entre o sistema nervoso central, que é uma parte que está no nosso cérebro, né? Parte do sistema nervoso do cérebro e da medula, e o sistema nervoso periférico, que ele não tem uma cápsula de osso envolvendo. Então, o cérebro tem o crânio, a medula tem as vértebras, mas o sistema nervoso periférico não tem ossos envolvendo esse sistema nervoso, protegendo as células nervosas. Então, o encéfalo e a medula espinhal são o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, nervos e gânglios, ou seja, fora dessas caixas ósseas. O sistema nervoso periférico somático está envolvido com o movimento, e o sistema nervoso periférico visceral ele está envolvido com essa modulação que a gente chama de sistema nervoso autônomo dos nossos órgãos internos, modificando a frequência cardíaca, a movimentação dos órgãos internos, como o intestino, ou frequência respiratória. Pensando no encéfalo, nós temos essa divisão entre cérebro, mesencéfalo, cerebelo, ponte e bulbo. Vocês devem ter aprendido já em neuroanatomia. Então, o cérebro é toda essa parte cortical grande de cá. Tá? Nós temos aqui o mesencéfalo, que é onde ficam vários núcleos de neurônios que modulam a atividade do cérebro. Nós temos o cerebelo, que está aqui embaixo, né, tem também um córtex cerebelar, que está envolvido muito com movimento, equilíbrio. Nós temos a ponte, que está envolvido com tem vários núcleos que regulam, por exemplo, pH do sangue, pressão arterial, respiração. E o bulbo também, que tem vários núcleos que funcionam também para ajudar nessa manutenção da vida.
E a medula espinhal, obviamente, nós temos vários grupos de neurônios aqui dentro da medula espinhal, com projeções de axônios e dendritos também, né, que obviamente que vem da parte sensorial, estão recebendo toda essa informação do corpo. E o que é interessante, quando a gente vai olhar nessa informação, ela tem que chegar rápido nos membros, né? Então, uma característica que é interessante no sistema nervoso periférico, no sistema nervoso central também tem, é que nós temos bainhas de mielina. Então, bainha de mielina é uma membrana, são formadas por células gliais, que eu vou falar para vocês, que formam uma resistência em volta da fibra neuronal, do axônio, do dendrito, fazendo com que dê saltos. Eu vou explicar melhor mais para frente. Que dê saltos na sinalização neuronal, ok? E aí, obviamente, quando a gente olha o nosso nervo, né? Quando a gente leva um choque, quando bate aqui no nervo, nós temos um monte de fibras nervosas mielinizadas, aí formam esse fascículo. E aí, em volta desse fascículo, a gente tem um epineuro, que é uma membrana, tá? Que para proteger mais essas fibras nervosas. E junto com elas tem também os vasos sanguíneos e tem o perineuro, que é outra membrana epitelial envolvendo todos esses nervos, ou seja, esse nervo que a gente tem aqui, né, que é aquele que dá choque, o nervo ulnar, ele está lotado de fibras nervosas que estão protegidas por esse tecido epitelial, mas se a gente bater, obviamente, né, vai apertar mesmo com o tecido epitelial e a gente acaba tendo choque. E é interessante que essas fibras são formadas, então, axônios ou dendritos, e esses axônios, essas fibras, elas podem ser mielinizadas ou não mielinizadas. No caso das fibras mielinizadas, elas são fininhas, elas têm aproximadamente de 0,2 a 1,5 micrômetros, e elas conduzem lentamente, elas não têm uma bainha de mielina, então elas conduzem aí de 0,5 a 2 metros por segundo. Quando nós olhamos uma bainha, um axônio com grande calibre, ou seja, ela tem um diâmetro grande, com muita mielinização, o diâmetro é de 13 a 20 micrômetros, ou seja, bem maior, né? Quase mais de 10 vezes maior que um axônio sem mielinização, e a velocidade de condução é de 80 a 120 metros por segundo, ou seja, 60 vezes mais rápido, mais de 60 vezes mais rápido que um neurônio sem a bainha de mielina. E o que é interessante, a gente sempre vai pensar de cérebro, né? A gente vai falar do sistema nervoso, a gente pensa em neurônio, né? A gente sempre fala assim, não, nós temos neurônios no cérebro, ponto. Não, a gente tem neurônios e glias. E nós temos vários tipos diferentes de neurônios. A gente acredita, hoje, né, quantificando os tipos de neurônios, tem mais de 140 tipos de neurônios. E além disso, tem células gliais. Então, eu vou explicar para vocês, começar explicando um pouquinho o que são as células gliais e depois eu vou falar um pouquinho para vocês do que são os neurônios. As glias, então, elas são classificadas de acordo com a sua morfologia. E aí a gente sabe também as suas funções. Quando a gente olha o astrócito, que são essas duas de cá, o astrócito protoplasmático ou fibroso, eles têm um monte de projeção parecendo uma estrela. E eles são super numerosos, são os mais numerosos do nosso sistema nervoso central. Tá? Eles têm uma função muito interessante de dar suporte para os neurônios, mas agora a gente vem descobrindo coisas novas. Parece que eles também têm uma certa sinalização um com o outro, eles têm mais do que só dar suporte para o neurônio. Tipo, comendo, tirando a glicose, entregando para o neurônio. Tem muito mais. Ele é muito mais do que só metabolismo, só ajudar no metabolismo do neurônio. Tá? Vocês podem observar que eles são sempre conectados a vasos sanguíneos. Não são sempre, né? Mas geralmente são conectados a vasos sanguíneos também, ajudando nesse transporte, por exemplo, de glicose e metabolismo da glicose. Nós temos também oligodendrócitos. Oligodendrócitos são esses neurônios de Carr, que eles são encontrados no sistema nervoso central e formam a bainha de mielina dos neurônios no sistema nervoso central. Quando a gente vai para o sistema nervoso periférico, ou seja, quando a gente vai ver essa bainha de mielina ao longo do braço, essa bainha de mielina é formada por células de Schwann. As células de Schwann formam a bainha de mielina na parte do sistema nervoso periférico e o oligodendrócito forma a bainha de mielina dentro do sistema nervoso central. Além disso, tem as células ependimais, que formam como se fosse o epitélio dos ventrículos, né, onde ficam aquelas câmaras lotadas de líquor, né, líquido encefalo... Esqueci como é que fala, tá? Céfalo raquidiano. Vocês entenderam. E
Eu não vou gravar esse slide de novo. E tem as células que são as micróglias. E as micróglias, ou microglias, elas são células de defesa, né? Elas não têm a mesma origem embrionária dos neurônios, das glias. Ela tem uma origem embrionária do sistema imunológico. Só que elas ficam somente no sistema nervoso central. Então, são células lotadas de projeção também, que acabam protegendo o nosso sistema nervoso, como se fosse, não, são células imunológicas dentro do sistema nervoso. Além disso, ela tem umas funções interessantes, como podar os neurônios, podar circuitos neurais, facilitando um pouquinho as conexões, aprimorando as conexões entre diferentes circuitos neurais. Bom, então agora vamos dar um exemplo para vocês de como é que esses astrócitos acabam funcionando também. Olha que legal. Esse aqui é uma cultura de células, de astrócitos, que eles estão lá no fundo de uma placa, presinho lá, espalhados lá, esticados. E aí eu coloco uma substância chamada Fura2. Fura é uma substância que, quando entra em contato com cálcio, ela acaba brilhando. Então, dentro desses astrócitos, dessas células, está cheio de Fura2. E aí eu faço uma indução por glutamato, ou seja, eu coloco glutamato, um neurotransmissor, na cultura celular, e reparem o que acontece com os astrócitos. Reparem só. Vocês podem observar, ó, glutamato, ele fura, né, ele brilha, né, por causa do Fura2, e reparem como é que eles criam tipo, um circuito de astrócitos, um conectado com o outro, fazendo toda essa comunicação um com o outro. Isso é uma coisa interessante. Até pouco tempo a gente não sabia que isso acontecia. Tá? Agora, olha nesse outro exemplo, que é em cima de uma cultura de um hipocampo. A gente faz uma fatia bem fininha de hipocampo e aí a gente olha os astrócitos do hipocampo. E a mesma coisa, a gente põe fura, entra na célula, agora ele vai brilhar se entrar em contato com o cálcio. E reparem só, você vai aumentando, cálcio, aumenta a concentração de cálcio. E reparem que cálcio começa a entrar. E a gente vê essas conexões entre astrócitos, ou seja, células astrocitárias agora se comunicando e levando a condução da atividade elétrica um para o outro. E aí o que é interessante é que, como eu falei para vocês, sempre foi se colocado que os astrócitos têm um papel de suporte para o neurônio. Um suporte, ou ele ajuda a manter a homeostase, dá energia, ou ele ajuda a quebra do neurotransmissor e devolve para o neurônio. Então, ele daria um suporte. Esse seria o papel principal do astrócito. Mas, aos poucos, a gente está vendo que ele tem esse papel, ele ajuda muito a atividade neuronal. A gente está entendendo cada vez mais que, além dos astrócitos se comunicarem, terem uma certa comunicação e ter potencial de ação, ele também tem algumas outras funções que levam à emergência de por exemplo, cognição. Então, a gente vem aprendendo cada vez mais. Olha, reparem só nesse trabalho de 2013, do Goldman, em que ele pega um astrócito de humano e ele põe uma proteína verde, GFP, a proteína verde fluorescente, no DNA desse neurônio, desse astrócito, e esse astrócito agora ele fica com uma proteína verde. E aí eu injeto esse astrócito humano dentro de um embrião de camundongo. Tá? O astrócito de camundongo está em vermelhinho aqui. Ó. Vocês podem observar que ele tem menos projeções. O astrócito de humanos tem muitas projeções. E olha que interessante. Depois que eles injetaram no embrião de um camundongo astrócitos humanos, esse camundongo ficou adulto e quando ele estava adulto, o hipocampo desse camundongo tinha tanto astrócitos de humanos quanto astrócitos de camundongos. Nós chamamos essa técnica de humanização, que é pegar uma característica do humano e modificar em cima de outro animal. Então, desse trabalho, ele acaba colocando um astrócito humano dentro do cérebro em desenvolvimento de camundongo, e quando o camundongo fica adulto, ele tem tanto o astrócito humano quanto o astrócito de camundongos. E aí, depois que eles fizeram isso, eles foram testar o que acontecia de modificação no comportamento desses camundongos. E olha que interessante, eles fizeram um teste de aprendizado por medo, tá? E a gente olha, ele é mensurado aqui a quantidade de vezes que ele tem o freezing, que ele fica congelado de medo, antes de ter um susto, por exemplo, seria basicamente assim: se eu jogo uma luz vermelha e dou um susto em você, ou dou um choque em você, você agora vai associar que toda vez que a luz vermelha acende, provavelmente você vai tomar choque. E aí você fica paradinho e fala, já vem, lá vem, entendeu? E o camundongo, ele aprende da mesma forma. Se eu fizer a luz vermelha, então, ele tem um comportamento de congelamento, ele fica quietinho e fala, lá vem o choque, entendeu? Então, aqui a gente vai ver depois de quantos dias ele aprende que ele vai ficar quietinho, entendeu? Que aquela luz realmente vai dar um choque, vai ser uma coisa ruim. Os camundongos, quimeras que tem astrócitos humanos e astrócitos camundongos, eles aprendem muito mais rápido que aquele que não tem astrócitos humanos, entendeu? Então, aparentemente, os astrócitos têm alguma função
evolutiva na emergência dessas funções cognitivas mais complexas. Como a gente pode observar aqui nesse exemplo, um camundongo com astrócito humano, ele aprendeu mais rápido que um camundongo sem astrócito humano. E o oligodendrócito? O oligodendrócito, ele tem, como eu falei para vocês lá no comecinho, ele tem uma função de formar bainha de mielina, tanto no sistema nervoso central, as células Schwann, no sistema nervoso periférico. Reparem aqui, isso aqui é uma medula, tá? E aqui são os músculos, começando a formar os músculos do zebrafish, de uma larva de zebrafish, uma larva de peixe. Isso aqui, então, são neurônios, tá? E aqui, em verde, nós temos um oligodendrócito. Reparem como ele começa a caminhar ao longo dos axônios formando a bainha de mielina. Então, a gente observa que seriam vários músculos, tá? E aqui o oligodendrócito caminhando, formando a bainha de mielina no entorno dos axônios que existem ali para chegar nas projeções dos neurônios motores que vão para os músculos do zebrafish. O outro exemplo que eu falei para vocês de glias são as micróglias. E as micróglias são células, que eu falei, como eu expliquei anteriormente, que elas protegem o organismo, protegem o sistema nervoso. Então elas ficam ali se projetando, percebendo se tem alguma coisa tóxica ou não, alguma coisa que é ruim ou não para o organismo. Então uma célula imunológica, uma célula de defesa do sistema nervoso central, além de fazer poda neural e outras funções que eu expliquei para vocês. Mas olha que interessante aqui nesse vídeo, vocês vão observar neurônios em cima de uma cabeça de um cérebro de zebrafish também, e aí faz uma perfuraçãozinha com agulha em cima da cabeça, e aí a água suja, né, com micro-organismos, começa a entrar dentro da cabeça da larva do zebrafish, e reparem como as micróglias começam a atuar naquele neurônio. Reparem só. Então nós temos aqui, ó, esses aqui são neurônios em vermelho, neurônios vermelhos, faz uma perfuração aqui, em verde as micróglias acabam migrando para a região onde tem a lesão, protegendo assim o cérebro do zebrafish, de uma larva de peixe, de uma infecção ou da entrada de micro-organismos no cérebro. Como, além das glias, nós temos também os neurônios, né? Então, os neurônios, quando a gente vai pensar em cérebro, a gente sempre acha o sistema nervoso que neurônios, né? A gente sempre fala neurônios, mas existem, como eu falei para vocês, 130, 140, mais de 140 tipos de neurônios diferentes no nosso sistema nervoso central. Aqui eu vou dar um exemplo de alguns, não muitos, mas alguns. Olha só, temos aqui, nesse caso, neurônios unipolares, que só existem em invertebrados, em que a projeção é dendrito e axônio, ou seja, entrada e saída da informação. Nós temos neurônios bipolares, que são rápidos, eles têm uma entrada, que são os dendritos, e o axônio logo depois, unidirecional, muito rápido, né? Linear. Nós temos os pseudo-unipolares, porque a entrada de informação aqui nos dendritos, depois ele vem para o corpo do neurônio e volta, então tem um pedacinho aqui que ele fica junto, né? Axônios e dendritos. Então aqui são a liberação de neurotransmissores, dos axônios. Nós temos o neurônio motor alfa, que é interessante porque ele é unidirecional, ele é rápido, mas ele tem vários dendritos aqui que levam a interação com outros neurônios no entorno dele. Então é mais fácil pegar a informação, integrar um pouquinho essa informação, mas a saída é rápida. Nós temos neurônios piramidais clássicos no nosso córtex, que tem muitas projeções, várias projeções. Então tem uma vantagem interessantíssima de integrar, de encostar em outros neurônios e pegar informação de vários outros neurônios, e uma saída que é o axônio, que é uma saída única, né? Ou quase única, né? E nós temos os neurônios do cerebelo, que são lotados de projeções dendríticas e com um axônio, ou né, algumas projeções axônicas. O que é interessante aqui, vocês podem observar que tem muita, mas muita conectividade, muita projeção, aumentando muito a interação de encostar no neurônio com o outro, levando a integração maior de sinais. Bom, gente, essa é a parte introdutória do sistema nervoso central. Logo depois, no próximo slide, no próximo vídeo, vocês vão aprender um pouquinho da sinalização pré-sináptica e depois, num outro vídeo separado, eu vou falar da sinalização pós-sináptica. Se cuidem e até logo!